Oi, Tereza. Bom, vocês são os primeiros, hein? Lá vocês nunca atrasam na música. Obrigado, Tereza. Tchau, muito obrigado. Oi! Muito obrigado. Cirilo, querido, estou deixando meu livro com Duda. Chove muito e estou com muita dor na coluna. Obrigado, Duda. Muito obrigado. É a Camila lá do Espaço Famoso. Oi, Camila, você está tão bonita que eu nem reconheci você. Muito obrigada. Carinha, você está ótima. Agradeço por tudo. Obrigado a você. Vou te dar a bolsa, não esqueci não, mas entrou na fila. A fila é grande. Eu tenho muito carinho pelo Rio Música. Quem vai lá é meu amigo do peito. Mas nós temos muita alegria de participar de lá, porque faz bem a alma. Jorge! Sétimo da fila. Você tem que estar sempre junto, porque você anima, você grita. Você é a Mônica, que me aguenta? Ô, Adriana de Jesus, como vai, querida? Você está bem? Que bom. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Adriana. Dá um beijo à sua filha. O senhor não deve lembrar de mim, mas eu também sou uma das internas do Lar Cantiga. Ah, é? Que bom. Muito bem, Isis. Muito obrigado por você ter vindo. Ô, Padre Jorge. Obrigado. Eu só quero as suas orações, só isso. Porque vale mais que tudo. Deus está de parabéns. Muito obrigado, Padre Jorge. Olha, lá no fim do ano eu estou lá, hein? Eu vou levar meu filho, vou levar meu neto. Vou levar meu neto também. Então, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Vicky! Primeira vez que eu te chamo de Vicky. É Rosa Vitória. Mas hoje é especial. Você está bem? Aí. Encontrei essa feira num restaurante em Portugal, na beira do lago. Ah, é? Semana passada. Incrível, esse mundo é pequeno, né? Para trabalhar muito hoje. Não sei se meu pulso vai aguentar até o final. Ele é o melhor amigo do meu pai, ele era aquele médico da família. Ô, Maria Lúcia, como vai? Prazer a senhora estar aqui. Sinto muito orgulhoso a sua presença aqui. Muito obrigado. Maria, querida. Está maravilhoso, hein? Calma, muito obrigado. Parabéns, obrigado, hein? Bacana, muito orgulho, muito orgulho. Ô, Patrícia. Oi, tudo bem, doutor Cirilo? Um é pra mim, outro é pro tio Pedro, que eu vou mandar pra ele. Muito bem, muito bem. Você é especial. Você é muito especial. Ela é especial, é. Opa! Tom, quanto tempo. Que honra. Que bom ver você aqui. Obrigado. Obrigado, você. Muito obrigado. Bom para você. Esperamos a nova realização surpresa. Muito bem, obrigado. Muito obrigado. Você é um grande arquiteto, rapaz. Porque eu sou graças a você. Não, graças à sua capacidade. Agora, que é uma honra ter você como amigo. Pronto, meu amigo. Obrigado a você, Sérgio. Ô, Tereza, como vai? Parabéns, Obrigado. Tá lindo. Já folhou ele aí? Olha, ir na tua casa é o máximo. Atenção. Obrigado. Você sabe que tem uma fotografia de você lá na fazenda? Procura o que você acha. Você também. Você lá, aquela visita na fazenda. Tem uma... Lurdinha, quando você não está presente, não funciona aquelas luzes. O pessoal esquece, atrapalha. Olha, Espaço Rio Música. Você gosta? É uma maravilha. Que bom, eu fico muito Pena contente. não ter descoberto eles. Que bom, eu fico muito contente. Muito obrigado. Obrigada eu. Bruna, olha, Olha aqui, esse aqui eu vi. como vai você? Tudo bem. Você gosta de ler? Eu também gosto de ler. Então continua a ler e estudar. Viu? Se você ler e estudar bastante, você vai ser um grande homem. Viu? Prazer em conhecer, hein? Prazer, parabéns pela tua mulher, hein? Você sabe escolher bem, hein? Você tem um olho bom. Prazer, Rose. Obrigado. Rose Miller. É. Obrigada. Ô, Mendes, eu só perco para você em matéria de escrever. Você lembra das tuas poesias? Poesia eu não sei. Eu quero
vim pro terceiro. Ah, isso vai ser Deus difícil. quiser, se Deus quiser, Foi bom tá você aqui ter mesmo. vindo. Obrigada. Eu fico muito grato. Muito obrigada. Obrigado. Que bom você estar aqui. Se não fosse meu pai, você não estaria aí. É, se não fosse meu pai, eu não estaria aqui. Meu pai. Ah, é verdade. Se não fosse o pai dele, eu não estaria aqui. Se não fosse seu pai também, mas a graça Você da acha que piada. meu pai teve que contribuir? A graça da piada. Como é que tá você? Você é o engenheiro da Sá Ferreira 19. Você se lembra de Sá Ferreira 19? Lembro, ótimo inimigo do bom. Foi lá que eu fui É. aprender. Me lembro, engenheiro. Foi a nossa segunda obra da Gomes Fernandes. Um tempo muito bom. Você gosta do vovô também? Muito a pouco, né? Deus abençoe, meu amigo. Tudo bom, filho? Eu sou muito grato ao senhor pelo apoio que o senhor deu à Miriam. Bom, sua esposa é uma santa. Mostra a fotografia. Olha só, meu Deus. Isso aí também aqui. Lê pra ele, lê pra ele. Padre Jorjão, da Igreja Nossa da Paz. Deu assistência espiritual a Miriam durante a sua doença final. E declarou, é uma santa. Não tenho dúvida disso. Muito honrado. Muito obrigado pela honra, senhor. Não, eu que agradeço, Padre. Muito obrigado, meu amigo. De coração. Eu sei disso. Muito obrigado, Parabéns, meu amigo. Reza por mim. Com muito carinho. Um Reza abraço, por mim. muito carinho, meu amigo. É o segundo que eu tenho o prazer de poder participar do lançamento, pô. Um grande prazer, muito legal.
Pai, você é minha inspiração de vida, meu ídolo maior, e por isso mesmo sempre te acompanhei a vida toda. Desde pequeno, eu nunca recusei nenhuma viagem, eu nunca deixei de querer estar do teu lado. É uma figura que é muito forte e que é muito presente na minha vida. O amor por você, o amor pela minha mãe, transcende a questão de pai e mãe. É um amor no sentido de admiração, né, por tudo que vocês fizeram, né, orgulho de pertencer a essa família, e quero construir a minha família também da mesma maneira, com o mesmo exemplo. Parabéns pelo lançamento, foi um super sucesso. A gente vê as pessoas aqui vindo, esperando, tão especial qualquer coisa que você fale, um gesto, um aperto de mão já é suficiente para ver a alegria dos outros, as pessoas na fila folheando o livro e vendo as fotos, a gente lendo a história, falando, poxa, que bacana. É mais uma realização, e uma realização importante para toda a família que conta a história. Isso vai ficar, vamos dizer, gravado na memória de todos, fica registrado. Então, um beijo, pai. Te amo muito e parabéns por tudo. Você é um ídolo para mim. Pai, é um orgulho muito grande te ver tão bem. E eu só tenho que te dizer que, além de eu te amar muito, que você deve imaginar, eu realmente tenho um orgulho muito grande de ser sua filha, porque para mim isso é exemplo de trabalho, de amor, de caridade. Beijo. Parabéns, papai, pelo livro, pelos sucessos de toda a vida. A julgar pelas presenças de tantos amigos aqui hoje, o livro já é um sucesso. Luísa, te amo muito, muito. Nós somos só nós dois, não tem que se gostar muito. E a amiga, eu sempre me lembro dela, estou com o anel que ela me deu aqui. Eu, antes de ser cunhado do Luiz, eu fui amigo do Luiz no colégio, fizemos serviço militar junto. Foi uma alegria muito grande, porque a grande obra do Luiz, além da que ele escreve, está aqui. Ele que arrumou o nosso casamento. Que legado que o tio Luiz está deixando pra gente. Da primeira vez, no primeiro livro, você falou do legado. Então eu não posso falar de legado dessa vez. Eu gostaria de dizer que de todas as obras do tio Luiz, todas as realizações, assim, a que mais me toca particularmente são os livros. Esse compartilhamento de experiências, esse aprendizado que ele passa pra gente. Parabéns e muito obrigado por ter incluído uma página minha no prefácio. Oi, vovô. Queria te parabenizar pelo mais um livro e queria agradecer pela família que você criou e que a gente tanto ama. E fico muito feliz em fazer parte. Obrigada por tudo. Beijo. Cirilo é um exemplo de vigor e de amor à vida que Deus lhe dá. Ele, com a sua cultura, é um motor de ideias e criações. É porque ele não guarda para si só as qualidades dele. Ele faz questão de dividir por todos, parentes, amigos, por isso ele é tão querido. Que Deus o ilumine sempre e estamos aguardando uma nova realização surpresa. Uma vida cheia de valores, uma vida dedicada à família, uma vida dedicada ao trabalho, como amigo e ao mesmo tempo como ex-aluno da PUC, né? E ele que certamente é uma pessoa que tem muito apreço pela universidade, é um benfeitor da universidade. Então, agradecer muito a Deus essa oportunidade e desejar sucesso para ele, que Deus possa dar muitos anos de vida, muita saúde, muita paz para ele. Ele é um exemplo de um carioca de coração, um amigo querido, de um homem da música que eu amo tanto, um benfeitor do povo do Rio de Janeiro, um homem que é um exemplo para todos nós, um testemunho de vida. Está aqui hoje, para mim, é uma das grandes alegrias desse ano em que eu celebrei 25 anos de padre, e ele foi um dos grandes amigos da minha vida, que tive a alegria de conhecer, que me faz muito bem. Um abraço e parabéns a você e a toda a sua família. Um grande abraço. Estou muito feliz de participar do lançamento do livro do Cirilo, essa figura ímpar que sabe tudo de música, de ópera. Estou aguardando a fila, ansioso para o autógrafo dele. Bom, eu tive o privilégio de poder ler o livro antes dele ficar pronto, enquanto que ele estava sendo feito. E realmente eu acho que o livro exemplifica muito bem
a história do meu pai, da maneira que ele gosta de contar a história dele, ou seja, de uma forma bem objetiva, ressaltando os pontos mais importantes e mais relevantes para ele. É uma leitura super fácil, super agradável, com várias mensagens ao longo do livro. E além disso, obviamente, para mim, a parte das cartas é um momento muito especial. E também, finalizando, o livro traz várias fotos da vida dele. Então eu acho que é um conjunto que representa a vida dele. Acho maravilhoso esse projeto do seu Luiz em dividir as suas vivências em forma de livro com a gente. Para mim, essa obra é uma grande declaração de amor, muito rara de encontrar, principalmente nos dias de hoje. Eu fico ainda mais feliz de saber que nossas filhas vão crescer um pouquinho, vão poder ler o livro e carregar dentro delas mais esses valores, esses exemplos lindos. Tenho muita sorte de morar no mesmo prédio do que meu avô, porque eu posso sempre vir aqui almoçar com ele quando que eu quiser. Vovô, eu te amo muito, vovô, e você é o melhor avô do mundo. E eu tô doida pra ler o livro. Eu também. E eu ainda não li o livro, mas só que eu tenho certeza que vão ter histórias maravilhosas que eu vou gostar muito de ler. Desde pequena eu viajo com meu avô e eu amo viajar com ele. Ele é muito legal e eu amo muito ele. Te amo, vovô. Eu acho o título desse livro, assim, genial. Graças ou coincidências, eu acho que as pessoas vão refletir bastante quais foram as graças e quais foram as coincidências que mais marcou a vida de cada um, né? Que é bem diferente uma graça de uma coincidência. Apesar que eu acho que o seu livro anterior, Lições de Vida, talvez se encaixasse muito bem Lição de Amor, né? Esse livro, eu acho que ele vai servir de exemplo para muitos casais. Parabéns, seu Luiz, parabéns por essa obra gostosa de ler, uma obra dinâmica e que fala do que eu acho que mais falta hoje em dia no mundo, que é o amor. Um beijo muito grande e fica aqui o meu carinho e a minha admiração. Apesar do seu Luiz, ele fala muito que ele não é romântico, que ele é mais durão e tal, mas um momento realmente me marcou bastante. Nós estávamos na França, num hotel que a dona Miriam ia muito com ele, adorava, talvez um dos prediletos dela. E aí, num café da manhã, ele virou pra mim e falou assim: Lisandra, eu tenho uma coisa pra te mostrar. Aí eu falei: mostre. Aí ele pegou, abaixou assim, pegou a carteira e falou assim: olha quem tá aqui, anda junto comigo dentro da minha carteira. E tirou uma fotinha da dona Miriam. E brincou e falou: olha, um dia o Gustavo tem que fazer isso com você. Então esse livro, eu acho que muita mulher aí vai ficar cobrando que os maridos façam a mesma coisa. E eu acho que o senhor se enganou, seu Luiz. Eu acho que o senhor é um romântico de carteirinha, viu? Foram colegas Moacir Gomes de Almeida e Cirilo Fernandes. Formados engenheiros, Cirilo e Moacir criaram uma firma, a Gomes de Almeida Fernandes. Passado algum tempo, os dois convidaram meu marido, Jaime Moraes Aranha, para ser sócio da firma. A firma teve grande desenvolvimento, não só em construções, como em vendas. E o Cirilo foi um dos fomentadores de novos empreendimentos, firmas ligadas à agricultura, todas com muito sucesso. Conheci o Cirilo, portanto, de uma forma inicialmente profissional. Fiz amizade grande com ele e sua esposa Miriam, um casal que viveu mais de 50 anos juntos de vida conjugal. Para mim, um dos momentos mais felizes de convivência com Cirilo e Miriam foi quando eles nos convidaram, eu e meu marido, para padrinhos de Antenor, comentando mesmo da responsabilidade dos padrinhos na ausência dos pais. Isso foi muito comovente para mim. Cirilo fez o primeiro livro, né? Lições de Vida, e até com humor, e que mostrou até bastante o seu lado afetivo. Ele
é um amante da música clássica. Além de culto, ele promove, ele é uma usina de ideias e de criações. Espero que Deus o ilumine sempre. Tivemos momentos muito felizes de convivência na Fazenda Rio Verde, com filhos pequenos, brincando, andando a cavalo, aproveitando piscina. Foram momentos muito agradáveis na vida. Dona Mariazinha e Antenor eram pessoas super agradáveis e viviam na Fazenda da Promissão, exatamente ligada à Fazenda Rio Verde, que foi vendida aos 3 sócios da Gomes de Almeida Fernandes, criando a primeira atividade agrícola do grupo. Pesquisando, eles levaram agrônomos e chegaram à perfeição, eu digo, ao máximo do que puderam da qualidade de café naquela ocasião. Há 5 anos, quando perdi meu marido, Cirilo teve uma posição de padrinho dos meus filhos. Acolheu-os maravilhosamente, dando o apoio que eles precisavam. Ele não era o padrinho, mas, na verdade, fez a função de. Eu não tive essa oportunidade de fazer com o Antenor o que ele fez com os meus filhos. O segundo livro de Cirilo, Graças ou Coincidência, já disse que traz uma curiosidade enorme para a leitura. Triângulo abaixo que caracteriza família, trabalho e valores, realmente significa o miolo melhor de uma vida de família, dedicada a trabalho e com valores seguros, certos. Desse triângulo virtuoso do encontro do Moacir Cirilo e Jaime, como sendo um encontro em que qualidades, pessoas de caráter muito diferentes, com talentos e dificuldades muito diferentes, foi complementar de uma forma tão feliz que tornou eles inseparáveis para realizar tudo o que realizaram. Sempre ouvi essa história desde guri, né? No final da vida do papai, eu me aproximei mais tanto dele, dos negócios, que eu nunca fui um homem de negócios, e foi quando eu convivi mais com o tio Cirilo. Aprendi extremamente com isso, tive uma casquinha do que pode ser um encontro virtuoso, como aparentemente os 3 tiveram. Ao perceber, por exemplo, uma atitude do papai e da qual eu compartilho, sou da mesma forma, é de ser um pouco excessivamente cauteloso e de postergar decisões de vida que precisam de uma atitude. E no Cirilo eu encontrei uma pessoa que absolutamente não tem nenhuma reserva em, francamente e de peito aberto, encarar os desafios da vida e tomar decisões, e se a decisão foi errada, não ter o menor remorso de mudar de decisão por uma outra em busca da solução correta. Isso é uma atitude que eu desconhecia, e foi convivendo com o Cirilo que eu aprendi muito a compensar um pouco o lado da excessiva cautela e do peso. Isso passou a me atrair, eu passei a procurar pessoas que tivessem encarnada a lembrança ainda muito viva e forte do papai. O reverso disso funcionava também, né? Eu era recebido de uma forma que eu me surpreendia pela simpatia, o acolhimento, a vontade de conversar. Ficava muito evidente que essa recepção calorosa e, eventualmente, amizades, arroubos de amizade espontânea. Então, projetavam o papai em mim, de certa forma. É a evidência mais forte que eu tive de como era forte o laço que juntava esses caras. Transferiam a enorme amizade que eles tinham pelo papai, em parte para mim.
de graça, imediato, antes da gente construir uma relação, logo no início, sabe? Era por empréstimo. Eles estavam antecipando para mim um carinho, uma atenção. Uau, né? A coisa realmente tinha rolado. Eu fiquei contando na minha mão quantas amizades podiam chegar perto disso que eu tinha juntado na minha vida. Que encontro feliz que foi mesmo, pô. Eu era pequeno, tava na praia no Rio. Pô, me enrolei numa onda, fiquei lá que parecia... Acabou, vou morrer, tô afogando. Exagerado, obviamente. E aí, de repente, de nada, uma mão assim me puxa pelo cabelo fora da água. Ar. Pronto. Era o meu avô. Meu avô, eu não estava junto com ele, eu estava junto com a minha mãe, não sei onde é que minha mãe estava, mas meu avô estava caminhando na praia, como ele caminhava todos os dias, e me viu. Pô, você sabe que você salvou minha vida, eu acho. Falou, não, estava andando, nada. Em que meu avô esteve muito presente na minha vida, sobretudo nas horas que eu mais precisava. O meu avô, sobretudo, ele é a disciplina. O lema dele é: o que tem que ser feito, tem que ser feito. Isso endereça do trabalho até a fisioterapia. Não importa como ele está sentindo, não importa quão difícil seja, mas o que seja importante, que é essencial, ele faz. E a segunda é ser prático. Eu acho que o meu avô é muito focado no resultado, nos objetivos. Infelizmente, isso faz também que ele seja uma pessoa não muito paciente. Ele sempre foi uma influência muito grande nos netos. As coisas mais essenciais que nós aprendemos com os nossos avós são os valores. Primeiro, o valor de trabalhar. É uma das características que eu mais identifico. A segunda característica é fazer o bem aos outros, a passar a benção que a gente vai criando ao longo da vida para os outros, de tratar os outros bem. Todo ano a gente viaja, eu, meu avô e meu irmão, amigos queridos, fisioterapeuta dele, e a gente estava em volta de uma ilha e paramos para almoçar. No restaurante tinha duas entradas, a entrada do carro e a entrada do mar, que você pega uma escada gigante até chegar lá. Então, meu avô, um homem super competitivo, obviamente pegar a escada. Então, saiu da lancha, entrou no botinho e subiu aquela escadona. Eu acho que demorou uns 10 minutos de escada. Vô, você tem certeza? É muita escada. Ele falou, com essas duas damas maravilhosas, você acha que eu vou fazer um desfeito de ir de cadeira de roda? Eu acho que ele ficou uns 2 dias com dor nas pernas. O resultado era comer no restaurante. O jeito mais eficaz certamente não era subir a escada. Eu sempre fui muito próximo ao meu avô. Sempre num relacionamento mais de avô para neto. Você tem muitas conversas que são sobre coisas agradáveis. 4 anos atrás eu me mudei para o Brasil. Desde então eu realmente conheci meu avô e ele me conheceu. No dia a dia vira uma amizade, de aprendizado para nós dois, eu acredito. É uma história de convívio do dia a dia, em que eu realmente aprendo muito dele. Uns 10 anos atrás, um pouquinho mais disso, ainda estava na faculdade, eu comecei a perguntar muito para o meu avô sobre a vida dele, sobre o trabalho dele. Pensando na carreira, mas também curioso sobre a história da família. E não era o único, né? O resto da família tinha essa curiosidade e mais de um perguntaram para ele, poxa, como é que foi? Você não quer? Aí deram uma ideia, você não quer escrever um livro, né? Que aí você deixa as suas palavras, conta do seu jeito. E a reação dele era, não sou escritor, né? Tipo, um cara que não gasta a palavra, não ia ficar escrevendo capítulos. Mas a gente encheu o saco dele e ele acabou fazendo uns vídeos. Ele gosta de uma câmera e um microfone, não fala isso, mas fato.
E também surgiu o primeiro livro, que aí sim era a cara dele. Eram uns trechos curtos, uns conselhos de vida, lições de vida, que é bem interessante e útil até para quem não conhece ele. Passou um tempo e agora meu avô está naquela fase, o herói em repouso, contemplando suas obras. Então, nessa retrospectiva, começou pensando na vida, eu acho que fica óbvio que ele teve muita sorte na vida, graças ou coincidências. Agora, pensando no terceiro livro, né? Estamos cutucando ali que ele gostou do processo e, quem sabe, as viagens formam a base de um terceiro. Mas o evento, o lançamento do livro foi muito legal e valeu, vovô, como você falou. Usei a primeira equipe para marcar gol. Sempre foi muito disciplinado, trabalhador, um exemplo nesses casos, mas também uma pessoa que sabe como resolver problemas. E na parte de saúde, isso se destaca constantemente. Teve uma vez na fazenda que meu irmão, de repente, teve uma dor, não sabia o que era. Pela descrição, meu avô falou, você tem apendicite. Ele, na hora, ligou, organizou com um avião para levar para o hospital para resolver o negócio. É uma situação que, se alguém não tivesse agido tão rápido, meu irmão poderia ter morrido, de fato. Não somente analisar o problema, mas ter a sabedoria para executar, para dar resultado. E isso é o meu avô. É um cara que sabe dar resultado. Passamos o dia no barco, depois almoçamos. E já no fim do dia, estávamos prestes a voltar para o hotel e nós passamos por uma gruta. A Gruta Azul, que ele já visitou dezenas de vezes, mas nem eu e nem as outras pessoas que estavam conosco, nós nunca tínhamos visitado. E ele tinha comentado que era uma gruta linda e que todos deveriam conhecer, mas estávamos todos cansados do dia e depois do almoço. E ele olhou e falou, não, eu vou. Se vocês não querem ir, tudo bem, mas eu vou. E chamou, estávamos num barco um pouco maior e aí tínhamos que entrar numa canoa bem pequena para conseguir entrar na gruta. E foi assim, um desafio, né? Todos fomos, claro, não tínhamos como depois dessa desistir. Foi uma experiência incrível e isso me ensinou muito. Assim como eu aprendo muito com ele todos os dias. Eu sou muito grata por poder participar da vida dele, por ele ter aberto as portas da casa dele para mim e do coração dele, e de poder aprender tanto assim com uma pessoa que consegue transformar qualquer instante em um grande e inesquecível momento. Gratidão. O Seu Luiz, ele tem o poder de tocar todo mundo que está em volta dele. E eu vejo muito isso, principalmente pela família dele. Todos da família têm características muito próprias dele. E eu consigo ver toda essa lição, todo esse aprendizado e toda essa disciplina que ele tem em todos os integrantes da família dele. A história de amor que eles viveram foi tão linda que é uma coisa que até então eu acreditava que só existisse em conto de fadas. O que ele passa sobre família e sobre valores e que todo mundo que conhece ele consegue ver no exemplo é um dos maiores presentes que qualquer pessoa que lê o livro ou que tenha o prazer de conhecê-lo pessoalmente vai entender o que eu estou falando. Eu costumo dizer que conhecer a Bíblia foi um privilégio, né? O que mais me marcou foi assim a onipresença da Bíblia, né? Como se a Bíblia tivesse em todas as páginas, em todas as fotografias. A diferença, vamos dizer, cultural não resiste à sensibilidade, né? E ela me disse assim, Newton, quando eu comecei a ler o livro uma japonesa, quando eu comecei a ler o livro do Cirilo, eu comecei a chorar.
Ela disse, tal foi a minha emoção. Curioso é que o Cirilo tem uma formação jesuítica, né? Que, em geral, o protagonismo dos jesuítas é a razão, o racional. Mas nesse livro, não. É como se ele estivesse, assim, quando fala da Miriam, escancarando todas as suas janelas e portas da sua sensibilidade, da sua emoção. Como se tivesse em todas as páginas, em todas as fotografias, é como se tivesse a presença da sua querida e grande companheira, que foi a Miriam. Tá? Mas foi um livro, porque é o segundo livro do Cirilo, mas esse realmente tem, assim, um lado qualitativo bem melhor do que o primeiro. É um belo livro, realmente, inegavelmente. Então ele diz que 5 pessoas marcaram profundamente a sua vida. Uma foi Beethoven, né? Que para mim também é o maior compositor de todos os tempos. Né? Outro foi um maestro que ele julga que foi o maior maestro de todos os tempos, chamado Karajan, né? Herbert von Karajan. A terceira pessoa que mais marca a vida dele seria o seu pai, de nome Gustavo, pai dele, né? Depois tem até um amigo, que eu digo que é o amigo irmão dele, chamado Moacir, que antes dos 30 anos, os dois já se tinham ligado como empreendedores e fizeram até um prédio aqui, onde era a Sá Ferreira, na rua Sá Ferreira 19, né? E, finalmente, a outra pessoa seria a quinta, seria a mulher dele, a Miriam, né? Meu marido falou da Miriam, sem dúvida, ela foi uma pessoa marcante, não só na vida do Cirilo, mas de todos que a conheceram. Ela foi uma grande, grande amiga mesmo, uma pessoa fora de série. E eu tenho só que dar parabéns a ele, né? Ele faz coisas ótimas, ele é muito cheia de amigos que estão sempre lá com ele, e a gente tem prazer de ir lá. É muito gostoso ir à casa dele e ouvir os programas de música que ele faz para os amigos. Uma grande fonte de aprendizagem, tanto pelo chefe de família, pela família exemplar, pelo grande empresário que ele é, um empresário de sucesso, um grande empreendedor, mas também um grande cidadão, com um comprometimento grande com a comunidade e também com a caridade, uma família cristã. Ou seja, Cirilo e Miriam foram, todos esses anos de convívio, um grande exemplo, uma grande fonte de inspiração. E eles nos introduziram nesse mundo maravilhoso da música clássica. Tivemos a oportunidade de conhecer melhor, admirar a música. E isso definitivamente foi incorporado à nossa vida, a minha e Diana. Então nós temos pelo Cirilo, tínhamos pela Miriam e por toda a família Fernandes uma grande admiração, um grande carinho. Ficamos encantados com o novo livro. Li no mesma noite que eu recebi. E mais uma vez serviu de grande exemplo, de inspiração para mim, como ele foi incorporando na vida dela e ela na vida dele tantos pontos em comum. Então eu achei que esse livro ilustrou muito bem como uma relação de sucesso desenvolvida durante toda uma vida é construída a cada dia, a cada momento. E nesse livro fica muito claro que esta construção começou desde o primeiro dia que eles se conheceram, desde aquele momento que ele subiu aquela ladeira com ela andando de costas. Ali já começou um exemplo a ser seguido por toda a vida. Na verdade, a leitura do livro nos revela uma homenagem à mulher. Eu me senti homenageada, porque ele mostra a importância e o papel da mulher na construção e no sucesso da vida de um homem. E ele me dá grande satisfação de, aos domingos, olhar para mim e dizer: Ana, hoje a ópera é para você. Então eu sempre fico muito feliz quando eu percebo que ele está ligado, que ele está pensando na gente, que ele está querendo mostrar sempre alguma coisa nova para gente. E ele chama a atenção do leitor que aquelas cartas têm uma evolução, que é a evolução do relacionamento deles. E como eu achei bonito como a Miriam se colocava à vontade, à disposição de receber as opiniões e as propostas do na época, seu namorado, que dizia para ela como ela deveria preencher a vida dela. E eu fiquei pensando nas moças de hoje em dia, o quão pouco elas querem a interferência, uma opinião, às vezes, do seu amado, não é? E, no entanto, ela diz o quanto que o Cirilo a ensinou e o quanto ela cresceu organizando a vida dela de acordo com as opiniões dele, com as instruções dele que vinham através das cartas que eles trocavam. Isso só está acontecendo porque é você, um amigo especial e uma pessoa extraordinária.
Essa capacidade de ser sintético, de ser simples e profundo é muito especial. A impressão que eu tive também desse livro é que é uma forma de dar memória para outras pessoas, de compartilhar as suas memórias e a sua visão de eventos muito importantes, de eventos que acabaram marcando a vida deles todos os familiares, mesmo que eles não conhecessem os eventos. Agora que você conseguiu esses relatos com exemplos, com fotos, a coisa ficou tão vívida que mesmo eu que não compartilhei vários desses momentos, achei interessantíssimo a leitura. Obrigado por esse carinho, por dividir isso comigo, e acho que todos vão se sentir muito especiais também com isso. Obrigado. Uma pessoa que tem tantas qualidades, fica difícil saber por onde começar. Acho que a primeira qualidade a ser ressaltada na vida do Cirilo é o equilíbrio. O Cirilo conseguiu equilibrar o tempo, a disponibilidade, não só se dedicando à família, dedicando a trabalho e cultuando valores muito importantes na vida de qualquer um. O Cirilo ajuda muito a gente, faz isso de uma forma espontânea, natural, sem fazer propaganda. Trabalho voluntário, ajudar ao próximo, é conciliar uma vida com prazer e propósito. É aquilo que nos traz mais felicidade. Tem um livro, Felicidade Construída, que parece que se baseou no Cirilo. É um economista, Paul Dolan, que ressalta isso. Não adianta ter uma vida só de prazer, só de propósito. Uma vida com prazer e propósito, com sentido. Os japoneses chamam isso de Ikigai, sentido na vida. O Cirilo tem os amigos dele e sabe cultivá-los, sabe realmente estar dispostos a ele, procura reuni-los, seja através da música, seja através de passeios, ou ajudando aos amigos. Ele sabe, assim, manter esse patrimônio. É uma outra característica que o Cirilo não gosta de perder tempo. Eu acho que a cabeça de engenheiro dele funciona muito bem. Ele tem uma passagem que ele estava numa reunião com um dos seus engenheiros, que ele conta, e perguntou ao engenheiro: e aí, como é que estão as coisas, como é que está a obra? O engenheiro falou assim: olha, doutor Cirilo, são tantos problemas, tantas coisas que eu não sei nem por onde começar. E ele falou assim: então começa pelo fim, pela conclusão. Esse é o Cirilo, muito objetivo, muito pragmático. Ele, ao tomar uma decisão de submeter a um tratamento ou alguma coisa do tipo, ele pesquisa bastante, ele olha, ouve as opiniões, mas uma vez que ele se decide, ele se entrega, passa a confiança para o médico, ele gera uma energia positiva no seu tratamento, muito disciplinada também, assim. Uma vez que você fala: ó, Cirilo, eu tenho que fazer fisioterapia, tem que comer isso, tem que comer aquilo. Cirilo, quem fala aqui não é o cardiologista Cláudio Domênico, quem fala aqui é o seu admirador, seu fã número 1. Parabéns por mais essa vitória, mais esse livro na sua vida. Ficou muito bonito, eu falei com o Cirilo, o livro ficou lindo. Muito. Eu fiquei espantado, o Cirilo é engenheiro, como ele escreve bem. Eu pensei que o Cirilo fosse enveredar por um desses engenheiros que viram cientistas, né? E há vários, né? O Cirilo teria inteligência para isso de sobra, mas não, ele escolheu outro caminho, industrioso, fez uma empresa espetacular, né? O Hermes de Almeida Fernandes, acho que era o segundo aluno da turma, e uma turma brilhante. Ele estava entre os 3 primeiros. Ele foi colega do meu irmão, aqui no Santo Inácio, depois na engenharia, né? O livro poderia ter o título de Uma História de Amor. O amor dele pela esposa, delicadezas, finezas, um certo encanto. O livro tem até um pouco um tom poético sobre certos aspectos. Em algumas passagens, pelo menos, tem assim um tom até poético. No Brasil não há tradição de doações à universidade. Nos Estados Unidos isso é fundamental, né? Por exemplo, a Universidade de Harvard tem um endowment, fundo patrimonial de 40 bilhões de dólares. Isso é dinheiro doado também, com rendimentos financeiros, né? O Cirilo tornou-se um dos grandes benfeitores da universidade. A doação para o prédio da biologia, isso foi muito também mérito do padre Josafá, que é o atual reitor. Conversou com ele, o padre Josafá é muito hábil, e ali encontrou a palavra certa, né, para fazer o pedido. Eu conheço um camarada que foi aluno daqui, ficou riquíssimo, né,
e que todo ano dá um dinheiro considerável para a Universidade de Princeton, onde ele se doutorou. E para pouco não dá nada. É uma coisa, não temos tradição, é uma vergonha. E o Cirilo rompe aqui uma barreira. A biologia é uma disciplina tão importante hoje em dia, né? Século passado, século XX foi da física, e agora século XXI seria da biologia. O Luiz é um homem muito especial, e não só para as pessoas que o cercam, mas eu acho que ele é um homem especial para Deus, e a prova disso são os anjos que o Senhor colocou para conviver com ele, para direcionar ele, para ajudar nessa caminhada que ele vem trilhando com maestria, né? Uma dessas pessoas é a Dona Miriam, que ele sempre comenta que eu acho que foi a base dele, principalmente a base emocional, que ele tem um pouco de dificuldade, ele sabe disso. E ele fala muito também do Moacir, que foi o sócio dele, que é outra pessoa, que é o outro braço direito dele, colocava asas nele, porque ele é muito pé no chão. Então eu tive o privilégio de todas essas histórias que estão no livro, a maioria delas, se não todas, eu tive o privilégio de ouvir da própria boca dele. E isso me enriqueceu muito. E eu acho ele um ser humano fantástico, um ser humano único, com todos os seus defeitos e suas qualidades. E é uma pessoa que eu admiro muito e tenho um carinho muito grande, um carinho muito especial por ele. Por ele não ter muita inteligência emocional, ele não sabe lidar direito com as emoções. E aí ele vai do 8 ao 80, né? Ele dá os chiliques dele, quando alguma coisa sai fora do padrão dele, o padrão Luiz. Mas ele volta muito rápido, né? Assim, e ele sabe pedir desculpas, e ele sempre pede desculpas quando ele enxerga que ele cometeu um erro. Eu acho isso muito bacana e é mais um fator que eu admiro nele. Teve um episódio que foi muito interessante, que foi um passeio de balão que a gente fez, mas eu acho que na hora lá ele se empolgou e eu vou, e eu, como que ele vai entrar dentro do balão, não tem portinha e tal, e ele conseguiu, né, a gente auxiliando ele conseguiu, e foi assim um feito fantástico, né? Foi muito assim inspirador para quem estava ali acompanhando, e foi muito divertido o passeio junto com ele. E no final foi engraçado porque quando a gente voltou para o hotel, e a gente voltou, eu, a Maria Fernanda, a Maria Cristina, a gente estava exausta, a gente queria dormir, e ele todo empolgado, querendo terminar a noite ainda. Então a vitalidade dele é algo sensacional. A empregada dele que uma vez disse: Doutor Cirilo, os seus amigos do café já chegaram. Aí ele achou ótimo, porque o pessoal ia pela música, mas na realidade parece que todo mundo queria mesmo tomar o cafezinho. Eu tenho uma ligação com ele assim até conterrânea, porque o pai dele era paraibano, eu sou paraibano, então alguma coisa que ele fala eu até entendo o jeito de ser dele, de raízes paraibanas. Mas o que nos ligou sempre muito mais foi a música. São duas coisas que nós adoramos. Temos gostos muito semelhantes, embora ele tenha um conhecimento muito mais amplo do que o meu, principalmente em ópera. E às vezes ele viaja, chega na sexta-feira, já avisa que amanhã vai ter música, e ninguém deixa de ir, porque todos gostam muito do ambiente de amizade que se fez em torno das reuniões, do padrão musical e até sonoro, eu digo de equipamento de som, que é de última geração sempre. E não precisa nem falar do Espaço Rio Música, onde ele colocou à disposição de mais gente do que ele poderia receber na sua própria casa. Impaciência, com conversas muito demoradas, com conversas fora de assunto. E a outra coisa é a pontualidade. Ele é uma pessoa absolutamente pontual e objetiva. Então, as reuniões musicais ele marca para 1 hora, 4 horas da tarde. Quando é 4 horas, ele liga o aparelho e começa a passar. E quando termina, ele se levanta, vai para a porta e, bom, é a hora das pessoas saírem. Eu só vi uma exceção a esse fato, foi uma vez que caiu uma chuva absurda no Rio de Janeiro e ninguém simplesmente podia sair. Aí nesse dia o Cirilo, não, vamos ficar aqui, vamos sentar, tal, ficar aqui mais um tempo. Aí serviu vinho, serviu champanhe, como ele sempre
Aí eu depois comentei com ele, eu digo, Cirilo, eu espero que chova bastante, mas das outras vezes para tomar esse vinho maravilhoso e essa champanhe. E quando ele viaja e que as pessoas não vão ter a reunião, todo mundo se senta, poxa, então agora só daqui a tanto tempo. Aí fica um pouco daquela tristeza de não ter aquela reunião tão simpática que é a do Café Concerto. Escreve, como ele fala, de uma forma tão espontânea, que a Miriam era uma contadora de causos, como ela dizia, e às vezes nas reuniões até ele ficava um pouco impaciente, porque quando ela começava a contar uma história, ela ia até o fim, e o Cirilo é muito assim, pontual com as coisas. Então na hora que uma coisa tem que acontecer, tem que acontecer. Se ele marcou 9 horas, é 9 horas. Se marcou 4, é 4. E a Miriam às vezes atrasava e o pessoal não ia deixar, mesmo porque a conversa era ótima. E o Cirilo ficava impaciente, porque os casos que ela contava lá de Minas, as histórias de família toda, que ele retrata tão bem no livro, são realmente muito interessantes. Foi uma lástima muito grande para a gente, e eu acho que o Cirilo, com esse livro, foi uma espécie de catarse. Nos fez reviver a Miriam. E, como se diz, enquanto alguém lembra tão fortemente dos outros, a pessoa continua vivendo. Uma dedicatória de amor à Miriam, que foi sempre uma relação que nós todos, não só eu, minha mulher, como todos os que participavam do grupo, tinham uma admiração tremenda por esse amor que uniu os dois. Miriam, adaptando, El Duce de Nostro Duce, porque realmente ela tinha uma autoridade sobre ele, mas uma coisa tão amorosa sempre. A minha mulher teve particularmente uma relação muito forte com a Miriam. O Cirilo já saiu, então para com os papos paralelos, porque ele já terminou o assunto. Tudo que ele fez em termos de música, que é a paixão dele, para ele, mas ele pensa sempre nos amigos e ele compartilha tudo. Esse compartilhamento é de um altruísmo muito grande, está ligado também com a fé religiosa dele, que eu acho uma fé muito bonita, muito bem vivida. Eu digo, Cirilo, a parte musical não é igual à sua supera, seguramente. Aí ele sorri. O diretor dele do Espaço Rio Música, que é a obra fundamental dele, que ele criou em 2004, se não me engano, e que é um centro cultural musical da mais alta importância no Rio de Janeiro e no Brasil. Essa coleção ainda vem sendo enriquecida paulatinamente com os trabalhos do Ivan, que tem um gosto musical também apuradíssimo. E Dona Miriam, que eu tive a sorte e a fortuna espiritual de conhecer, partilhava com ele esse mesmo gosto e dava palpites interessantes. Era uma senhora muito inteligente, uma acuidade também, com um ouvido musical muito bom, e dava palpites muito interessantes. O senhor permite que eu bata palmas, porque é tudo tão bonito aqui. Eles não só pode como deve. Comecei a bater palmas depois das apresentações que me emocionavam mais. Então quem gosta de música clássica tem um caviar musical de primeira ordem, embora não seja tão fácil de caviar assim, mas estou te falando. E o Dr. Cirilo ainda convida, e o Ivan também convida, amigos do Dr. Cirilo, que é praticamente um especialista em Wagner, dá verdadeiras palestras sobre Wagner. Nós temos verdadeiros cursos de música. Me deu um abraço forte sem dizer uma palavra. O abraço dele valeu por 1 milhão de palavras. E me consolou muito naquela hora. Então isso eu vou ser grato a ele a vida inteira. Estou até emocionado. Eu queria contar um testemunho de vida que eu vivi. Dona Miriam, essa mulher de Deus, que para mim, eu tenho como uma santa de Deus. Eu me lembro que quando na sua doença, ela preparou os filhos, fazendo um documento, um papel, falando sobre a Santa Missa. Ela preparou os filhos mostrando a importância da Santa Missa na vida deles. Ou seja, o grande testemunho, o grande tesouro, o grande testamento que ela deixou foi aquilo que Jesus deu na última ceia. Fazer isso em memória de mim. A Miriam tinha a certeza do céu aqui na terra. Então, eu quero parabenizar ao senhor, a você, meu amigo querido, pela família que você formou com a Miriam, e dizer que você é um homem vencedor. Vencedor várias vezes, por ter formado uma família santa como a de Jesus. Dizer muito obrigado por participar da história dessa família tão querida, tão de Deus.
que o grande livro que você escreveu é essa família abençoada. E agradecer a Deus por fazer parte dessa história, dessa vida e dessa família, que mais que uma casa bonita, conquistada com um trabalho digno e honesto, é um lar abençoado, onde com certeza o bom Deus reina e vive. Um grande abraço, meu tamanho, para você, Cirilo, meu amigo, doutor Cirilo, para os seus filhos e netos, e para a Miriam, que lá do céu, com certeza, é uma grande intercessora da sua família. Um abraço e uma bênção, todo o meu coração. Padre Jorjão, seu humilde irmão e querido, amigo, que com certeza lhe respeita muito e ama muito você e toda a sua família.